Dom Orlando Brandi, sua bênção, muito obrigada pela presença do Senhor. O senhor está bem? Graças a Deus, a saudação a todos que nos veem, que nos ouvem. Esse dia muito especial, não é? Porque a CNBB já vimos na missa, mas nem todos participaram e também não ligaram de repente nesse momento. Mas depois você vai fazer as perguntas. Em todo caso, já antecipando também o dia de amanhã, não é? A gloriosa Assunção de Maria ao céu. Abrem-se as portas do céu para todos nós. Vamos continuar fazendo boas obras, que o céu é garantido. Principalmente se nós atendermos os pobres. Tive fome e me destes de comer. Entra na alegria do teu Senhor. Ajudar os pobres é garantia do céu. É verdade. Agora, nessa semana, nós celebramos Santa Dulce dos Pobres. E uma frase dela também me chama muita atenção, que fala que enquanto houver um pobre na face da terra, é sinal que nós não estamos ainda cumprindo bem os mandamentos da lei de Deus. É isso que o senhor acredita também? É isso também. E quando nós estudamos a Eucaristia, a gente diz assim: num contexto de divisão, de briga, de discórdia e de não compromisso com os pobres, a Eucaristia está sendo celebrada de uma forma inautêntica. Em outras palavras, é o mesmo pensamento de Irmã Dulce. Isso, então, é para que a gente possa fazer o mínimo que pudermos. Santa Teresa de Calcutá, por exemplo, não levava nada nas mãos e dizia assim: eu já sou tão baixinha e para entrar nos barracos eu tenho que me inclinar para dizer assim: olha, quão grande era a pobreza. E o povo dizia: Madre Teresa, nós já estávamos com saudade do seu sorriso. Veja, não pensavam tanto em bens que ela não tinha, mas esta presença, isso também alimenta, isso também é amor aos pobres. A presença e o pobre não ser alguém rejeitado no nosso coração. E quando a gente toca num pobre, num doente, seja lá quem for, diz o Papa Francisco, nós estamos tocando na carne de nosso Senhor Jesus Cristo, que se fez carne e habitou entre nós. É verdade, tirando os espinhos do próprio Jesus, não é? Fazendo uma alusão aí. E é muito importante também nós falarmos sobre a questão desse mês todo que estamos vivendo, mês de agosto, mês vocacional. Assumir a sua vocação, a minha vocação, é sinal também, Dom Orlando, de viver uma vida feliz. Então, amanhã inicia-se, dentro desse contexto do mês vocacional, o dia dos religiosos e religiosas. Às vezes o povo não entende muito bem isso, não sabe o que é um padre diocesano que pertence ao bispo, um padre religioso pertence a um superior. Então esses religiosos são franciscanos, jesuítas, salesianos, irmãs mensageiras, irmãs de Madre Paulina da Imaculada Conceição e etc. Para essas pessoas, nós chamamos de religiosos. Por exemplo, a irmã Custódia, que está toda esverdeada hoje de esperança, é uma religiosa. O irmão Alain, que está lá nas Bahias evangelizando, ele é um irmão religioso. Então, nos dirigimos exatamente nesta semana, de modo especial, à vida religiosa. Gente, que maravilha! O Papa diz assim: a Igreja Católica não iria subsistir sem a presença dos religiosos e de religiosas. Até porque os religiosos e religiosas, eles com seus carismas, com seus fundadores, com seus trabalhos, com sua missão, realmente são um grande ornamento da Igreja. Por isso, então, eu quero convidar você menina, você jovem, você mulher adulta, por que não entra numa congregação religiosa? Vamos falar bastante da congregação feminina, olhando para Nossa Senhora, e a gente encontra uma irmã, logo o nosso pensamento já vai para Maria, já vai para Jesus, porque são pessoas consagradas, e porque são consagradas, se consagram lá no meio dos muçulmanos, trabalhando em países muçulmanos, lá na Etiópia, que a gente nem sabe mais muito bem onde fica, e etc., mas aqui também entre nós, e os hospitais, as escolas, as periferias, as paróquias, os centros urbanos, como a vida religiosa leva Jesus Cristo, seu Evangelho, e principalmente a vida religiosa, ela aponta para o primado de Deus. Antes de tudo, Deus. Nada antepor a Deus. Depois, a vida religiosa, ela é um grande convite para que a gente viva a regra do Evangelho.
Todas as congregações têm umas regras, umas constituições, mas a raiz, a base, é sempre o Evangelho. E, claro, os religiosos são os que grandes religiosas são as pessoas que levam adiante e prolongam o lava-pés, que é todo este serviço, então, pastoral e missionário. Se você não intervier, eu vou ficar falando 2 horas só sobre os religiosos. Eu gosto de ouvir, tá vendo só? Mas é tão bonito, nós notamos a presença dos religiosos, seja na área da educação, da saúde, não é? Com aqueles que mais necessitam, os pobres, nas favelas, tantos lugares que muitas vezes nós faltamos, mas muitos religiosos têm esse carinho, presença de Deus mesmo no meio de todas as pessoas. Eu quero aqui mandar um abraço especial a todos que são religiosos, religiosas. E se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho, né, como ser um religioso, religiosa, pode entrar em contato também com a conferência, né, Conferência dos Religiosos do Brasil. E para você conhecer um pouco mais, lá tem explicando também sobre as congregações presentes aqui no nosso Brasil. E, bom, nós deixamos esse carinho, esse abraço. A minha dúvida é a seguinte: como nós podemos ajudar a vida religiosa? Como nós podemos ajudar as irmãs, os irmãos? Não falando mal da vida religiosa, não falar mal, porque a gente não conhece. Às vezes brigou ali com um irmão, com um padre religioso, com a irmã religiosa, pensa que todos são assim. Não é verdade. Nós temos pessoas humanas, claro, entendemos, mas vamos falar positivamente da vida religiosa, e aí nós já estamos fazendo uma ótima propaganda vocacional. Se só falamos o negativo, a menina, a moça, a jovem não vai querer entrar numa congregação. Por outro lado, a gente perceber como a vida religiosa, que nós chamamos de vida consagrada, ela tem diversos graus, vamos dizer assim. Por exemplo, as monjas vivem sempre no seu mosteiro, mas com o coração rezando pelo mundo. Olha que maravilha! Por isso, o povo de Deus que conhece os monges e monjas tem um carinho muito grande, porque sabem que ali as pessoas estão de braços abertos, intercedendo pela humanidade e pelo mundo. E as irmãs que trabalham mais na pastoral, e nas escolas, e na ciência, e nas igrejas, e nas pastorais, são pessoas que fazem um trabalho educativo imenso na catequese, imenso na condução das pastorais. Eu me lembro de Joinville, de Londrina, como as irmãs me ajudavam nas missões, ajudavam na catequese, ajudavam na animação de toda a diocese. Então, a gente conhecer um pouquinho também a vida religiosa. E sempre, para ajudar os religiosos, é assim, ó. Encontra uma menina, você poderia ser religiosa. Você já conhece Santa Teresinha? Você já conhece Madre Dulce? Você já conhece Santa Paulina? Ah, eu gosto muito delas. Pois é, foram religiosas. Foram religiosos. E agora morreu um grande religioso aqui no Brasil, Dom Pedro Casaldáliga, que viveu lá no meio dos índios, dos pobres, dos pequenos. E uma vez ele foi pregar retiro lá em Santa Catarina, os padres não fizeram silêncio. Disse assim: ou vocês fazem silêncio, eu continuo o retiro, ou vocês não fazem silêncio, eu vou embora. Porque ele era um grande místico. E porque era um grande místico, aí está então, trabalhando lá em São Félix do Araguaia, onde estão nossas irmãs mensageiras também. É verdade. Muito jeito a gente tem para ajudar e para valorizar e para apreciar e agradecer a vocação religiosa na igreja. Eu vou dizer que, de maneira muito particular, eu, quando vejo um religioso, uma religiosa, sobretudo, que se assemelha aos meus santos de devoção, eu confesso que eu sinto a presença deles. Eu estive em Lisieux, terra de Santa Teresinha, e lá eu visitei a casa de Santa Teresinha. Ao final fui acolhida pela irmã Marta Veronique, e maravilhosa. E sabe quando você sente a presença realmente? É muito bom isso, não é? Quando você vê um franciscano, quando você vê alguém que recorda então a presença de um santo, uma santa da nossa igreja. Afinal, todos nós somos chamados à santidade. E nós sabemos, não é, Dom Orlando, o quanto tem sido um tempo desafiador para todos nós. Eu acho que é dessa forma que nós devemos encarar, sobretudo nesse tempo da pandemia. Quantos religiosos, aqueles que têm a sua vida consagrada ao bom Deus, têm ajudado
a esse mundo inteiro, não é? Sobretudo com a questão da Covid, do Covid-19, e inclusive a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil fez algo muito bonito. Hoje, ao meio-dia, nós vamos então tocar os sinos das igrejas pelas vítimas da Covid-19, não é isso? Sim, então, lembrando que uma das primeiras pessoas da igreja que morreram na Europa foram religiosas que trabalhavam nos hospitais. Olha que coisa interessante, não é? Porque nos hospitais, então, desses lugares, como já falamos, aí estão as religiosas. E nós aqui, então, junto com a CRB, estamos, hoje a pedido da CNBB, todos nós, no dia hoje, o nome certo é esse, Dia Nacional de Oração pelas Vítimas do Covid-19. É o vô, é a avó, é o pai, é a mãe, é o esposo, é a esposa, é o filho, é o irmão, é o parente, é o amigo que partiram. Ai dos sobreviventes. Eles tiveram grande oportunidade na hora da sua morte. Por quê? Porque essa morte pelo Covid, ela nos dá muito tempo para pensar. E Nossa Senhora prometeu que ela estaria sempre junto de nós na hora da morte, a não ser que a gente não reze bem a Ave Maria, agora e na hora de nossa morte. Então, aquela mãe, aquela pessoa que está muito ferido pela perda e diz, nem enterrar, nem ver meu parente, Nossa Senhora estava lá no seu lugar, Nossa Senhora consolou e na hora da morte, a pessoa tem muita oportunidade ainda de se converter, de pedir perdão e de entrar na glória onde está Nossa Senhora gloriosa. Então, esse dia da CNBB, também os que nos veem, ligue lá para o seu pároco e diga assim, olha, a CNBB está pedindo orações, se não dá hoje, amanhã, continua amanhã, e também tocar os sinos, etc., como um sinal, então, da nossa... Da nossa solidariedade, mas também de que Deus vai enxugando nossas lágrimas e esses sinos, então, nos apontando que não é a morte que vence, é exatamente Jesus ressuscitado, e nós vivemos na comunhão dos santos. Faz séculos que os padres e bispos não falamos mais sobre isso, é uma pena. A gente fala de tanta baboseira por aí, e o que é essencial, nós, na comunhão dos santos, creio na comunhão dos santos, eles intercedem por nós. Eu sempre, na minha vida, estou conversando com Dom Aloísio, na minha oração, com Dom Albano, bispo que me antecedeu, santos homens e tantas outras pessoas. Isso faz um bem imenso e faz parte do nosso credo. E por que fazemos este silêncio? Porque a morte é um tabu. Tem irmã religiosa que não quer nem saber falar da morte, isso é tabu. É preciso mudar isso. Nós somos pessoas de fé, nós devemos falar dessas realidades, não enganar o povo. E por isso hoje morre alguém, nós já queremos enterrar, nos desfazer, não quer nem falar, nem o nome de morte usa, entrou em óbito, claro, mas morte é morte, é realidade, e exatamente porque nós fazemos o bem, é que a morte é um abraço de Deus em nós e a porta de entrada para a eternidade. Se o senhor me permite, a minha família hoje está se despedindo do meu tio-avô. E o tio-avô, tio João, ele é pastor de uma igreja evangélica. Ele, aqui em Aparecida, quando era jovem, foi retratista, tirava foto dos romeiros e romeiras, foi devoto de Nossa Senhora, viu? A minha família, minha bisavó, rezou muito para o Divino Espírito Santo, para cuidar, conduzir a vida dele. E hoje, a família, como o senhor disse, hoje nós não podemos estar juntos, não é? Mas estivemos juntos a vida inteira e agradecemos ao bom Deus pela vida dele, que tanto tocou a nossa vida e tanto tocou a vida de tantas pessoas. Nós devemos louvar e agradecer a todo tempo, em todo tempo, porque o doente também nos ensina a chegar mais perto de Deus, não é? Muitas pessoas falam assim, aquela pessoa está sofrendo, mas não tem porquê. Realmente, ninguém merece sofrer, não, mas aquele sofrimento também é redenção para aquela pessoa, mas para nós, que estamos enxergando e passando com a família o sofrimento. Foram dias difíceis, não vou mentir. Nós rezamos, nós pedimos ao bom Deus e, graças ao bom Deus, o meu tio
foi embora cantando: Jesus, eu te quero ver pertinho de mim. Olha só que lindo, não é isso? Esse deve ser o desejo do nosso coração. Esse é o testemunho que hoje eu dou sobre a minha família, e eu espero que você, que nesse momento está passando também pela dor da perda de alguém, que você tenha fé acima de tudo, porque a fé nos ensina a passar melhor pelos desafios da vida, não é, Dom Orlando? Sem dúvida nenhuma. E então, por isso também, hoje é o dia também do pacto nacional, pacto de todos os cidadãos pela vida e pelo Brasil. Porque agora vamos pensar nos sobreviventes. Quando houve a explosão da bomba atômica, alguém disse assim: os mortos já estão na eternidade, mas os sobreviventes é que vão continuar sofrendo. Então nós pensamos muito agora nos sobreviventes, que somos nós, os que foram recuperados do coronavírus, e os sobreviventes somos nós, os parentes de todos os que partiram. E então a CNBB, o Conselho dos Bispos, nos pede para vivermos daqui para frente um grande pacto em favor da vida, em favor do Brasil, que significa: vamos sentar à mesa, vamos conversar, vamos aprender uns com os outros, vamos aprender a colocar soluções, vamos colocar saídas para a nossa problemática. Não podemos ficar de braços cruzados. A igreja, que tem uma história tão longa de caridade, de pastoral social, de obras sociais, as conferências do Brasil inteiro, os religiosos e religiosas, o quanto contribuem e podem contribuir para que juntos com todos os cidadãos nós ofereçamos esses nossos valores, a nossa ética e também o nosso testemunho de tanta ação social para o bem de todos. Então é um dia importantíssimo, um convite da CNBB, mas esse pacto, essa aliança, esse diálogo, esse encontro, essa unidade de todos, isso nós vamos ouvir muito, porque realmente é um grande caminho de solução de nossos problemas e ajudarmos, então, o Brasil, que é um país católico, ser também um país de mais justiça, de mais solidariedade, de mais vida plena. Verdade. Então vale a pena sentar na mesa. É o pacto, é o diálogo, isso. É aí que nós encontramos caminhos. Isso é presença de Deus, né?